Olá, boa tarde. Vamos para a nossa terceira conferência, que tem como tema empreendedorismo e marketing no setor de controle de vetores e pragas, que será ministrada por Sérgio Boccalini. Ele, vice-presidente executivo da Associação dos Controladores de Vetores e Pragas Urbanas, a PRAG, e conselheiro do CRBio 01. Sérgio Boccalini é especialista em entomologia urbana e tem mestrado em epidemiologia pela Faculdade de Saúde Pública da USP. Sua empresa, a Cianotrópicos Ambiental, oferece consultoria ambiental e controle de fauna na área urbana. Além disso, ele é vice-presidente executivo da Associação dos Controladores de Vetores e Pragas Urbanas, a PRAG, e conselheiro do CRBio 01. Com a palavra, Sérgio Boccalini. Olá, pessoal, uma boa tarde a todos. Um prazer enorme poder participar de mais essa edição aí do Combio. Acredito que isso vem agregar bastante na atividade aí dos biólogos e aqueles que estão ingressando, o pessoal que está em via de se formar, em vias de entrar para o mercado de trabalho. E esse momento que nós estamos passando, né, situação um pouco mais crítica no ano anterior, em função da pandemia, ela fez repensar uma série de interesses e áreas de atuação aí para o profissional. Houve uma certa limitação aí no mercado de trabalho, isso é fato, frente ao fechamento, frente aí à quarentena que foi necessária, porém algumas atividades consideradas essenciais, elas continuaram aí a serem desenvolvidas. E o controle de pragas, né, ele teve esse papel também. Nós, através da associação da PRAG, conseguimos oficializar a atividade como sendo essencial e ela não parou. E, diante disso, né, na temática do Congresso, né, falar de empreendedorismo e as oportunidades na crise, nessa crise sanitária que nós passamos agora um pouco mais tranquila, mas também pensando em outras crises, como crises financeiras também, que podem vir a assolar, podem vir a trazer uma série de dificuldades, é importante a gente sempre pensar nesse ponto de vista de trabalho, né, para nós que atuamos na área da biologia. Então, o tema do Congresso ele foi muito bem pensado e elaborado para justamente dar esse subsídio e alguns caminhos para os profissionais que estão aí já em campo e aqueles que vão entrar também, mostrando que o setor privado ele também pode abrigar, ele pode acolher profissionais tanto para atuarem de forma contratada, mas também para aqueles que interessam aí entrar na vida empreendedora. E é nesse tema que eu vou entrar para conversar um pouquinho aí com vocês. Pode passar o próximo slide, por favor? Bom, então o tema que eu vou conversar com vocês aí é a respeito do empreendedorismo e o marketing no setor de controle de vetores e pragas urbanas. Como já foi feita a minha apresentação, eu tenho aí um pouco de experiência na área de controle de vetores e pragas. Eu atuo na área urbana há mais ou menos uns 23 anos, mas também já atuei no controle de pragas na área agrícola, e a gente verifica aí uma série de situações que são pertinentes ao biólogo, né? O universo ele tem se expandido bastante nesse setor e trazendo o biólogo para dentro dele também, da nossa atividade. Então, realmente acaba sendo um ponto bem interessante a ser trabalhado. Como o tema é empreendedorismo, eu acho que é pertinente a gente começar trazendo alguns esclarecimentos. Você pode passar o próximo, Isabela, por favor? Bom, então, quando a gente fala de empreendedorismo, aí, segundo o dicionário financeiro, empreendedorismo é o ato de empreender, ou seja, né, fazer algo novo, algo diferente dentro de um mercado, dentro de uma empresa ou para a sociedade. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, não necessariamente nós precisamos nos tornar empresários, mas nós podemos ser empreendedor dentro de algum negócio já em funcionamento, dentro de uma atividade que já se encontra
funcionando, já se encontra circulando. A ideia é que esse ato de empreender, ele traga novidade, ele traga situações novas, ele traga soluções para aquele desenvolvimento profissional, para aquele produto, para aquele serviço que vai ser prestado. Bom, no mundo dos negócios, né, o termo se refere à busca por novas oportunidades por meio da criatividade e da inovação. Então, essa definição ela vem do dicionário financeiro, como eu falei há pouco, e é uma definição que casa muito bem e ela é trabalhada muito bem com a parte administrativa. E que nós, biólogos, durante os nossos cursos de graduação, nós temos pouca coisa que fala a respeito do empreender, né, do ser empreendedor. Talvez os cursos que vão surgindo, talvez eles consigam trabalhar um pouco mais esse assunto, trabalhar isso talvez até dentro de uma disciplina específica, para que o biólogo ele comece a entender que ele pode também ser um empreendedor, ele pode ser um profissional atuando na área do meio ambiente, na área de saúde, ele pode ser um pesquisador, ele pode estar envolvido diretamente na questão acadêmica, mas nada disso inviabiliza também a oportunidade dele empreender. A gente percebe, pelo menos quando eu fiz a minha graduação já há um bom tempo atrás, essa discussão ela não passava dentro dos bancos da universidade, dos cursos de biologia. A gente não tinha a menor noção que o biólogo ele poderia atuar como empresário, ele poderia ter uma empresa, participar de uma sociedade e atuar diretamente. Então, isso talvez gerou aí eu não vou dizer uma perda de mercado, mas talvez uma retração frente a algumas outras profissões que já têm isso meio que nato dentro dos seus cursos, como agronomia, por exemplo, veterinária, engenharia florestal, que são cursos que concorrem, que estão aí atuando muito próximo da biologia e que eles trazem já esse conteúdo do empreendedorismo, né? Então, esses profissionais eles acabam saindo com uma certa vantagem quando a gente pensa no mundo dos negócios. E aí o biólogo ele precisa se esforçar um pouco mais, mas nada disso nada que não possa ser realizado, nada que não possa ser atingido. Com um pouco mais de dificuldade, um pouco mais de trabalho, mas a gente consegue sim romper e vencer essas barreiras e nós temos aí diversos exemplos de empresários que se formaram de biólogos, que continuam com as suas empresas na área, no ramo da biologia, mas à frente dos negócios, à frente de uma empresa. Então, a ideia é a gente bater um papo a respeito disso. O nosso tempo é curto, né? Não vai dar para a gente detalhar muito as questões, mas eu acho que, por se tratar de uma conferência, a ideia é colocar situações que possam ser pensadas e possam favorecer o pensamento, que possam favorecer as ações que os profissionais vão tomar daqui para frente. Vai para o próximo, por favor. Bom, quando a gente fala do empreendedor, né, isso tem que ficar claro também que nós temos alguns tipos de empreendedores, né? Nós temos aquele empreendedor por necessidade, que é aquela pessoa que perdeu o emprego, aquela pessoa que está sem nenhuma atividade no momento e ela precisa fazer com que a sua rotina aconteça, ela precisa fazer com que a sua vida continue aí e precisa dos seus rendimentos financeiros. Então, muitas vezes essas pessoas elas acabam entrando, elas acabam empreendendo, né, não porque ela tinha essa vontade, nada disso, mas porque a necessidade colocou a questão do empreendedorismo no caminho dela. Nessa situação, quando a gente fala do empreendedor por necessidade, aqui a gente percebe uma série de dificuldades no alavancar, no ponto inicial de formação de uma empresa, e não só da área de controle de vetores e pragas urbanas, mas de qualquer empresa, né? Esse empreendedor ele não tem muito tempo para planejar a empresa dele. Ou ele não tem muito tempo, ou também ele não tem muitos recursos financeiros para iniciar o negócio. Então, normalmente, quando a gente tem ausência de planejamento, principalmente, a gente percebe que as chances da empresa não vir a ter o sucesso esperado ou demorar um tempo maior, isso realmente acontece de fato.
Então, mas a gente sabe que as pessoas precisam, né, sobreviver, precisam viver aí, e acaba muitas vezes caindo aí no mundo do empreendedorismo, né, por realmente uma questão de necessidade. E nós temos um outro tipo de empreendedor, que é aquele empreendedor por oportunidades, né? A pessoa que já tem aí, ela já trabalha, ela já tem uma visão de negócio, ela entende que ela consegue gerar, alavancar a sua vida através de um negócio próprio, ela busca oportunidades que estão surgindo aí. Às vezes ela não tem nenhuma formação específica, vou imaginar que ela não seja um biólogo, nada, e ela resolve montar uma empresa de controle de pragas, né? Uma que ela viu que o setor pode representar um certo interesse, um certo retorno financeiro para ela, e ela tem ali o tempo para se planejar, ela tem o tempo para discutir e pensar na sua empresa, e ela tem o capital para investir nisso, né? Porque não adianta também nós imaginarmos que um negócio ele se alavanca sem um dinheiro inicial, aí, sem um valor inicial. Nós vamos precisar, né? No controle de vetores e pragas urbanas, isso não é diferente. Eu vou falar um pouquinho mais à frente aqui da questão legal, e vocês vão observar que existe uma série de regramentos para a nossa atividade. Nesses regramentos, existe a condição necessária de ter um espaço físico adequado para uma empresa de controle de pragas funcionar. Então, vai necessitar de um investimento inicial, sem a menor sombra de dúvida. Uma adaptação do imóvel, aluguel, compra de veículo, compra de equipamento, compra de produtos, contratação de profissionais para realização. Então, um investimento ele vai ter que ocorrer, né? E a gente percebe que muitas vezes esse empreendedor por oportunidade ele tem essas condições aí, né? Ele tem ele consegue planejar, ele consegue fazer todas as análises necessárias para o bom desempenho da empresa e ter o valor necessário para o investimento. E um terceiro tipo de empreendedor, que às vezes ele se confunde um pouco com o empreendedor por oportunidade, que é o empreendedor por vocação, né? Ele nasceu com um dom, ele nasceu com um tino para o negócio, né? Então ele sempre soube que o desejo dele, a ânsia dele é de empreender, é de ser um empresário. E não tem o que segure essa pessoa, né? Porque ela tem aí realmente esse perfil. Às vezes a gente percebe, né, indivíduos que do nada montam um negócio e têm um sucesso absurdo. Normalmente são pessoas que já vêm com essa vocação, né? Não que as que não tenham não possam conquistar, né? Não possam se aprimorar, trabalhar as informações e conseguir também ser empresários de sucesso, ser empreendedores de sucesso. Mas a necessidade do conhecimento, do envolvimento, ela se faz de uma forma muito, muito forte mesmo, tá? Então, para vocês pensarem qual desses três empreendedores, caso algum de vocês aí, alguém que esteja me ouvindo, que eu acredito por estar participando dessa conferência, tenha um interesse, se não de iniciar um negócio, mas pelo menos pensar para um futuro aí de ter uma empresa de controle de vetores e pragas urbanas, ou se já possui, ou se já trabalha em alguma, buscar as melhorias que podem ser conquistadas através do ato aí de empreender. Vai para o próximo slide, por favor. Bom, eu chamo a atenção, pessoal, né, quando alguém pensa em montar um negócio, e isso eu não estou falando só para o controle de vetores e pragas urbanas, mas de uma forma em geral. Às vezes nós observamos, nós verificamos empresários de sucesso, pessoas que estão se dando bem, tanto do ponto de vista profissional, quanto do ponto de vista financeiro, e a gente tem essa percepção, né, que a grama do vizinho ela é sempre mais verde do que a nossa, né? A gente acha que aquela situação extremamente favorável e confortável aos nossos olhos, que nem sempre isso é verdade, que aos nossos olhos é uma situação realmente que a pessoa conquistou aquilo tudo com baixo esforço, né? A pessoa, ela simplesmente do dia para a noite, né, conquistou aí o seu lugar ao sol, conquistou um espaço
um patrimônio financeiro, e às vezes as pessoas deixam de pensar, elas deixam de entender que para chegar, talvez naquele ponto, de ter a grama bem verdinha ali, foi à custa de muito esforço, muito trabalho, né? Então, esse é um ponto que eu chamo a atenção, mas muito cuidado quando vocês pensam em montar um negócio, e eu vou trazer agora, lógico, para o nosso assunto de discussão, que é uma empresa de controle de vetores e pragas urbanas. Às vezes nós observamos aí empresários da área extremamente bem-sucedidos, ou aparentemente com uma empresa saudável, e isso chama atenção e desperta o interesse. E às vezes nós não temos a menor afinidade com o assunto, com o tema que nós vamos montar o negócio. Simplesmente porque a gente acredita que fulano, que ciclano está ganhando dinheiro com essa atividade e que isso vai acontecer da mesma forma para a gente. Então, eu chamo a atenção, eu ressalto bastante esse ponto para que se tome cuidado com esse olhar, porque sempre a grama do vizinho vai ser mais verde do que a nossa. É aquele ditado popular, né? As pessoas veem as pingas que eu tomo, mas não veem os tombos que eu levo. E é mais ou menos por aí, né? Para conquistar, para chegar, isso normalmente demanda um esforço e muito trabalho, né? Muita devoção à atividade, buscando sempre a melhoria, o tempo todo pensando em como vai ser a empresa. Já adianto para vocês que a vida de empresário ela não é fácil, né? A gente tem aí que priorizar uma série de situações, muitas vezes a gente acaba não tendo as férias tão merecidas, a gente não tem a remuneração, talvez, que nós imaginávamos que teríamos, é também um caminho com muita pedra, tá? Então, eu acho que essa minha fala aqui é para puxar as pessoas também para uma realidade. É um setor interessante, sim, né? A gente não nega que o controle de vetores e pragas urbanas ele tem aí do ponto de vista de lucratividade, quando a gente compara com outros segmentos, com outros setores, a nossa taxa, o nosso percentual de lucratividade é interessante, tá? Porém, as coisas não acontecem do dia para a noite. Vai para o próximo, por favor. Então, esse é um outro ponto que eu quero chamar mais muita atenção das pessoas, tá? Cuidado com o que você escuta por aí, tá? Eu já escutei na internet, aí nas redes sociais, aí uma série de pessoas falando a respeito da atividade de controle de vetores e pragas urbanas, e devido ao meu tempo de permanência nessa atividade, eu posso falar com muita tranquilidade que essas informações, algumas dessas informações que são passadas, elas não são verdadeiras, tá? Então, esqueçam que de um dia para o outro vai se ter um rendimento acima de R$40 mil por mês, isso não acontece, tá? Outro dia eu escutei uma pessoa falando que montando a empresa, né, o rendimento iria ultrapassar os R$40 mil por mês, né? Tem pessoas que ganham isso? Sim, tem pessoas, mas não foi de um ano para o outro, né? A coisa foi muito, muito demorada e não são todas também que vão atingir esse patamar. É um patamar realmente muito interessante, que a gente almeja, que a gente tem intenção, mas tem que ficar claro que isso não acontece com essa facilidade como é colocado aí, né? Diversas pessoas vão falando a respeito de induzir as pessoas, né? Pensando em vender consultorias, pensando em vender uma série de situações aí, e colocam essas coisas que realmente, de fato, não vão acontecer, né? Um alto retorno financeiro em menos de um ano, também isso não acontece, não só no setor de controle de vetores e pragas urbanas, como qualquer segmento, né? Não é em um ano que a gente vai recuperar o nosso dinheiro investido, não é em um ano que a gente vai ter um salário que a gente planejou, que a gente gostaria. Tudo isso vai ser atingido, sim, eu não tenho a menor sombra de dúvida, mas com a custa de muita dedicação, de muito esforço, de muito trabalho, né? Então, essa coisa do fique rico do dia para a noite não existe, pessoal. Então, se vocês forem ingressar no controle de pragas, se vocês escutaram pessoas falando a respeito dessa facilidade em se ganhar dinheiro fazendo esse tipo de trabalho, já coloco para vocês que não é assim, de forma alguma. Isso não só no controle de pragas, né, mas para qualquer outra atividade
a gente percebe que sempre esse ganho tem que ser à custa de muito trabalho, de muito esforço. Se não tiver isso, principalmente nos anos iniciais, se não houver isso, esquece, não vai ter mesmo, tá? E eu digo isso, pessoal, porque se vocês não pararam para pensar, para aqueles que têm a ideia ou a intenção de montar uma empresa, né, tem que ter o foco muito claro que uma pessoa ela só se torna empresária com o objetivo de ganhar dinheiro. Tá? E nós não estamos falando de ganhar dinheiro de forma desonesta, nós estamos falando de ganhar o dinheiro de forma honesta, contribuindo, recolhendo os tributos aí, gerando empregabilidade, é desse dinheiro que nós estamos falando. Então, a lucratividade ela tem que ser perseguida pelo empresário o tempo todo, né? Lógico, sem passar por cima de valores éticos, de valores morais, que aí também não vale a pena. Principalmente para nós que somos biólogos, atuar na área empresarial, dependendo do que for, isso pode gerar até algumas perdas frente à nossa responsabilidade do ponto de vista de saúde, do ponto de vista ambiental. Algumas coisas que querem ser, que são solicitadas, que geram demanda, muitas vezes elas não vão poder ser realizadas por implicarem aí numa série de prejuízos do ponto de vista ambiental ou do ponto de vista de saúde. Então a gente vai ter que pensar realmente muito bem nisso para poder trabalhar de forma ética, de forma séria, que é o que a gente espera do bom empresário, né? A gente quer justamente que ele venha a contribuir com o governo, recolhendo os seus impostos, mas sempre de uma maneira muito ética e muito clara. Então já fica aqui, eu deixo para vocês, pessoal, esse pensamento, né? Cuidado com o que você escuta, né? A grama do vizinho ela é sempre mais verde do que a nossa, e as facilidades elas são colocadas de uma maneira muito incisiva, e a gente sabe que não é fácil, tá? Então, cuidado quando vocês forem contratar consultorias, participar de cursos, qualquer coisa que seja para ingressarem na área, onde essas promessas mirabolantes elas são feitas, né? Vale a pena sim, viu que tem o perfil empreendedor, busca o Sebrae ele dá um bom suporte aí para a formação da empresa, ele traz uma série de assuntos que a gente não vê normalmente na graduação, mas ali no Sebrae a gente vai ter essa informação de uma forma muito séria sendo colocada para nós. Quer conhecer um pouquinho mais do setor? Busca as associações, né? A maioria dos estados tem associações de controle de vetores e pragas urbanas, aqui em São Paulo, mas com um âmbito nacional. Nós temos a APRAG, que dá todo o suporte, todas as informações necessárias para aqueles que querem iniciar aí o seu trabalho, o seu negócio no ramo de controle de vetores e pragas urbanas. Então, contar com essas informações com antecedência é sempre muito válido para a gente depois não achar que eu coloquei meu dinheiro, apostei minhas fichas no lugar errado, não era bem isso que eu queria, agora já foi um dinheirão. Então, vale a pena todas essas análises antes de serem feitas. Não estou jogando, viu, pessoal? Não me interpretem mal, que não estou jogando água na ideia de ninguém que queira montar em um negócio. Eu só estou alertando para o mundo real do empresário, né? Então a gente precisa realmente pensar nisso e se é realmente isso que a gente quer, porque não é fácil, né? Sinceramente, ser empresário, ainda mais ser empresário no Brasil, com essa nossa carga tributária, é uma coisa que realmente faz as pessoas pensarem muito antes de abrir o seu próprio negócio. Próximo slide, por favor. Bom, já falamos, né, já fizemos essas definições aí, né, do empreender, do empreendedorismo, né, falamos um pouco do perfil do empreendedor, os tipos de empreendedores, tá? E agora vamos falar para aquelas pessoas que realmente estão aí dispostas, que elas querem entrar na nossa atividade. A primeira informação a ser passada é que a atividade de controle de vetores e pragas urbanas, ou controle de vetores e pragas sinantrópicas, que também está correto falar dessa forma, é uma atividade regulada. O que significa ser uma atividade regulada? É uma atividade que tem regras, né? Ela não pode ser feita de qualquer jeito. E normalmente essas regras elas são criadas para atividades ou para a produção de determinados produtos que possam ofertar um risco à saúde das pessoas, que possam
ofertar um risco, um problema ambiental. Então, a necessidade de se criar regras, de se criar formas adequadas de trabalho para que um segmento possa cumprir e atender, né, faz parte de uma atividade regulada. E aí, pensando nessa atividade regulada, né, nós vamos ter a nossa resolução maior, né, ela que, por enquanto, dá todas as diretrizes aí de funcionamento, né, RDC 52. Esse documento ele foi trabalhado em mil... Só um minutinho, só vou ligar aqui. Oi, desculpa, pessoal. Esse documento, a RDC 52, ela foi trabalhada em 2009 e ela traz todas as diretrizes para uma empresa que vai atuar no controle de vetores e pragas urbanas. Esse documento ele veio substituir a RDC 18, que é de 2000. Ela veio aprimorar, né, os documentos legais também. É necessário todo esse trabalho de aprimoramento. Então, a 52 ela veio, aí foi um anseio das associações, então nós trabalhamos junto com a Anvisa, e aí foi publicado em 2009 a RDC 52, que traz aí todo o caminhar, toda a forma de como uma empresa de controle de vetores e pragas urbanas tem que... como ela tem que funcionar, aonde ela pode se instalar, onde ela deve ficar instalada, tudo, né? A questão dos produtos, dos equipamentos destinados. Então, aconselho para aqueles que querem ingressar na atividade de controle de vetores e pragas urbanas, a leitura inicial e primordial é a RDC 52. Junto com a 52, também fazer a leitura da instrução normativa 141 do IBAMA. Essa instrução normativa ela vai falar a respeito de animais sinantrópicos nocivos, ou seja, aqueles animais que convivem com o ser humano no mesmo espaço, se aproveitam das instalações construídas, feitas pelo homem, ali se instalam e ali se mantêm num processo reprodutivo e convivendo com o ser humano e muitas vezes trazendo prejuízos como a transmissão de doenças, por exemplo. Tá? Então, a leitura da IN 141 ela é fundamental, porque vai vir a descrição dos animais que uma empresa de controle de vetores e pragas urbanas ela pode fazer o controle. Tá? Então, 52 e N141 do IBAMA, leitura obrigatória também aí na rotina de quem quer abrir uma controladora de pragas e depois de aberto também ter esse material na cabeceira da cama para poder fazer as consultas. Outro dia eu fiz uma apresentação, né, estava falando sobre a questão do controle de pragas, mas dentro de uma ótica ambiental, e aí eu escutei de um dos participantes que o controle de pragas não tem nada a ver com essa discussão ambiental, né, que a nossa atividade é ligada à saúde, então a visão ambiental ela não pode ser aí colocada de uma forma tão incisiva. Eu já digo o contrário, a nossa atividade ela é sim, né, focada, pautada nas discussões ambientais. Se a gente não tem o conhecimento adequado, nós vamos ser enquadrados por uma série de situações previstas na Lei de Crimes Ambientais, a 9.605. Então, uma série de ações que, se não forem bem conduzidas por parte das empresas controladoras de vetores e pragas urbanas, isso pode impactar do ponto de vista ambiental. Então, aí a gente tem a necessidade também de conhecer a Lei de Crimes Ambientais para a gente estar bem embasado, bem alicerçado. Nós temos portarias e resoluções a nível estadual também, né? Então, alguns estados já se regularam, né? Então, nós temos aqui o estado de São Paulo, que está desde 2000 com a sua resolução, desculpa, aqui no caso uma portaria, né? Ele está com a sua portaria CVS 09. A gente já fez o encaminhamento aí para revisão dessa portaria, porque é uma portaria antiga, ela é de 2000, ela é de novembro de 2000 e já carece de uma boa revisão. Mas, por enquanto, é o que está valendo, é o que a gente tem que atender aqui para o estado de São Paulo. Né? Aí nós temos a Lei 7.800
806, lá no Rio de Janeiro. Nesse caso, ela é uma lei, ela especifica, né, que não é só um documento legal, mas ela é uma lei que nasce no Legislativo, ela nasce na Assembleia Legislativa, na LERJ, lá no Rio de Janeiro, e trouxe uma série de vantagens ali para o Estado em trabalhar com essa lei. Por enquanto, nós não temos nenhum outro Estado com uma lei publicada. Nós temos, sim, portarias, resoluções, né, como o Paraná, que tem a CESA 324, que eu mencionei aqui, 374. Então, nós temos no Rio Grande do Sul o pessoal também que tem uma preocupação muito grande com a questão ambiental, o pessoal da FEPAM, que também tem aí um entendimento bem minucioso em cima desses documentos legais. Então, é importante a gente conhecer o nosso setor de fio a pavio, conhecer ele na essência, nos pontos legais, nos trabalhos, para que a gente não cometa aí nenhuma falha e isso venha acarretar prejuízo para a empresa que a gente montou, que a gente trabalha. Aí, só para exemplificar aqui também, né, no Paraná, como eu falei, nós temos a CESA 374, né, ela também contribui aí para os procedimentos de legalização das controladoras de pragas. Nós temos documentos legais lá no Rio Grande do Norte também, então na FEPAM no Rio Grande do Sul. Então, vários estados já estão legislando aí dentro dos seus espaços territoriais. Além disso, nós temos uma norma técnica, nós temos uma norma da ABNT, a 15584, que ela traz uma diversidade de assuntos interessantes. Ela vai falar de terminologia, termos mais adequados, ela vai falar do manejo integrado de pragas, ela vai falar das formas de se implantar um sistema para atender a ISO série 9000. Então, essa norma da ABNT, ela traz uma infinidade de componentes que vale a pena a gente fazer a leitura. Porque uma empresa não trabalha só com controle de pragas, ela tem algumas outras atividades também. E dependendo da atividade, né, a gente precisa ter todas essas definições muito bem claras. Nós temos agora também um marco regulatório, esse documento ele se encontra em Brasília, no Congresso Nacional, estava no Senado para ser aprovado, mas por uma demanda gerada lá no Senado, ele volta para a Câmara dos Deputados agora, provavelmente no próximo ano, e inicia-se todo o trabalho. Mas é só para sinalizar para vocês que tem aí um projeto de lei, e isso tudo é fruto das associações que atuam no controle de vetores e pragas urbanas. Então, para aquele que vai empreender, já tem em mente que participar de um grupo associativo, isso faz com que as coisas se tornem mais fáceis e caminhem aí para uma situação favorável para todo mundo. Além disso, né, nós temos os documentos legais, né, aí que algumas áreas precisam aí, algumas certificações que são necessárias, e aí a gente vai ter que conhecer a atividade de cada cliente para poder atender a necessidade desses documentos legais. Pode passar o próximo, por favor? Só vou pedir desculpa, tá, pessoal, se estiver interferindo aí, que minhas cachorras resolveram latir agora. Bom, fazendo uma análise do setor de controle de vetores e pragas urbanas, tá? Nós temos aqui, esses são dados da PHC Foco, uma empresa de consultoria que faz levantamento de dados para atividade. Então, nós temos aproximadamente aqui no estado de São Paulo, algo em torno de umas 3 mil empresas licenciadas pela vigilância sanitária, seja ela estadual ou seja ela municipal. Então, um número até que é considerável, né, pelo tamanho do estado, mas a gente sabe que às vezes não é suficiente para atender toda a demanda de mercado. No Brasil, aí dados da PHC Foco, nós temos algo em torno aí de umas 7 mil empresas legalizadas, né, para atender o mercado de controle de vetores e pragas urbanas. É um número relativamente grande, né? Se a gente for pensar
no segmento aí de um assunto talvez tão específico, mas não tão grande, pensando na nossa extensão territorial e no tanto de atividades que nós temos que sofrem aí com a presença desses animais. Quando eu falo, pessoal, de empresas legalizadas, eu estou falando em atender exigências legais, né? Então, uma empresa de controle de pragas, ela não pode funcionar se ela não estiver devidamente autorizada pelos órgãos ambientais ou pelos órgãos sanitários, dependendo do estado ou do município onde ela se encontra sediada. Então, esse é um outro ponto importante que sempre a gente tem que levar em consideração. Mas acredita-se aí, através dos números que a PHC Foco traz, que nós temos de empresas não legalizadas. Esse não legalizados é não ter licença de funcionamento. Algumas até possuem CNPJ, são empresas formalizadas ou estão atuando em outra área, mas não poderiam, né? Então a gente precisa que, para atuar com seriedade aí, fazer um bom trabalho e poder ser fiscalizada, a licença de funcionamento ela é necessária. Então, para vocês aí que estão iniciando, já pensem que vocês vão precisar buscar essas licenças, além, lógico, de estar vinculado ao Conselho Regional. No nosso caso aqui, tanto a empresa quanto os funcionários, eles precisam estar devidamente registrados no Conselho Regional de Biologia. E assim, a empresa tendo outros profissionais, na categoria que pertence àquele profissional, vai ter que também ter esse vínculo aí ligado com os conselhos regionais. Tá? Pode passar o próximo, por favor? Ainda pensando numa análise do setor, os dados da PHC Foco revelam que o setor de controle de pragas urbanas, isso pegando toda a cadeia, tá? Que vai desde o fabricante, distribuidor, produtor de equipamentos, né? E o controlador de pragas, a empresa controladora de pragas. Então, essa cadeia toda, pelas análises que são feitas, acredita-se que tem aí um faturamento em torno de R$1,5 bilhão de reais, tá? Não é em dólar, são em reais, mas de qualquer forma já é bem interessante, né, esse valor. Não se compara com o montante que é gerado na área agrícola, na área agrícola é muito maior os valores que são gerados, mas de qualquer forma R$1,5 bilhão aí de reais não é para se desconsiderar. Então é mais ou menos esse o valor que o setor fatura aí por ano. Pensando nas empresas de controle de vetores e pragas urbanas, nós temos empresas faturando de 30 a 40 milhões de reais, né, por ano. Nós temos empresas faturando de 200 a 250 mil reais por ano. Esse valor, pessoal, de 200 a 250 mil reais por ano, esse é o ticket médio. Uma empresa de controle de pragas, ela só se torna saudável, ela só dá retorno financeiro para o dono, né, para os sócios que estão envolvidos ali, se ela faturar no mínimo de 200 a 250 mil reais por ano. Ela tem que virar algo em torno aí por mês de 23 a 25 mil reais por mês tem que virar, porque senão não vai conseguir chegar nesses números que a gente considera os números favoráveis para gerar lucratividade para o empresário. Então, a gente tem que sempre pensar que, como eu falei, o empresário ele tem aí como foco a questão do lucro. Então, a gente precisa sempre pensar que a empresa, quando nasce, ela tem que dar esse retorno. Lógico, fazendo aí a nossa parte, que é cuidar do meio ambiente, cuidar da saúde das pessoas, também é fundamental. Aí a gente precisa ter essa consideração. Vai mais um, por favor? Bom, já falamos um pouquinho da quantidade de empresas, já falamos um pouquinho do faturamento. Pessoal, reforçando, é uma conferência, não tem como a gente entrar num detalhamento mais aprofundado, senão a gente precisaria aí, talvez de um dia e meio para falar, 2 dias para fazer essas abordagens mais específicas. Mas avançando, né, a gente tem aí, né, a pessoa que vai entrar para a atividade, o biólogo
que vai entrar para a atividade de controle de vetores e pragas, né, os conhecimentos técnicos, os conhecimentos específicos que nós temos, eles podem nos dar algumas vantagens quando a gente compara com outros profissionais. Nós temos uma carga de disciplinas aí que atendem às necessidades principais de uma empresa que vai trabalhar com controle de vetores e pragas urbanas. Então, a nossa formação na biologia é uma formação muito sólida, né? Quando eu falo, né, de um programa de manejo integrado de pragas, onde uma das etapas é o diagnóstico, uma das etapas mais importantes, e no diagnóstico compreende, né, um dos itens é a identificação das espécies-alvo. Então, quando eu tenho um bom conhecimento de morfologia, de taxonomia, de biologia molecular, isso me coloca em uma certa vantagem para trabalhar, né, com uma discussão, com uma identificação muito mais primorosa e mais assertiva. Quando eu penso na questão ambiental, né, a questão do animal no ambiente, que isso impacta, né, as disciplinas de etologia, ecologia, ecossistema, botânica, dinâmica populacional, saúde, doenças e a parte de bioestatística, isso vem contemplar bastante essa necessidade de uma empresa de controle de pragas e entender e conhecer essa relação animal-ambiente, tá? Para buscar as melhores estratégias de controle. E aí, já falando em controle, né, o conhecimento de bioquímica, fisiologia animal, imunologia, tecnologia de aplicação, biossegurança, educação ambiental, isso vai dar um destaque aí também bem interessante quando a gente pensa em exercer o papel de controle. Então, observe que a nossa formação ela é uma das mais completas para atender, mas só vou reforçar de novo, né? Não podemos deixar de ter aí o perfil empreendedor para conseguir fazer a coisa virar, a coisa acontecer, senão não vai para frente, não. Passa mais um, por favor. E aí, né, quando a gente fala dos conhecimentos específicos, né, a gente fala muito da questão da biologia aí, do comportamento, que é necessário a gente conhecer. Talvez o que a gente perca um pouco aí de vantagem no que diz respeito a outras formações é quando a gente fala de tecnologia de aplicação, né, a parte de tecnologia de aplicação. Os cursos de biologia eles são carentes, né? Eu pelo menos não conheço nenhum que traga uma abordagem mais substancial em cima disso. Volta só um slide que está faltando um pedacinho ali. Vai mais um. Isso, vai dando. Aí, perfeito. Então, além do conhecimento técnico, que é fundamental para o sucesso da empresa, mas nós vamos precisar também de conhecimentos de gestão. O que, para nós, biólogos, aí, talvez isso seja um dos maiores desafios, né? Que na nossa graduação a gente não vê, a gente não tem aí, pelo menos é o que eu falei, na época que eu me formei lá e durante os anos que eu lecionei, que eu dei aula em diversas universidades, a discussão mais de gestão, a discussão administrativa, ela não ocorria, né? E aí é importantíssimo, quando a gente pensa em montar um nosso próprio negócio, primeiro de tudo é a questão do planejamento. Se não tiver planejamento, a chance de tudo ir por água abaixo, tudo ir por buraco, ela é muito grande, né? Se eu não imaginar, se eu não entender o que eu quero da empresa, o que eu preciso fazer, quais são os meus objetivos ali, eu realmente planejar a vida da minha empresa, e cada vez mais a gente pensa em planejamento, não só pontual, mas planejamentos a longa distância, né? Planejamentos mais longivos, né? Que a gente vai ter que pensar em como será o mundo mais à frente, para a gente conseguir realmente sobreviver nesses caos que se instalam aí. Então, o planejamento é o primeiro item. Depois, a questão dos assuntos administrativos, financeiros, né? A questão do fluxo de caixa, capital de giro, lucratividade,
Tudo isso a gente tem que buscar, né? Se nós não tivermos na faculdade, a gente vai ter que buscar em alguma instituição que tenha isso para oferecer para a gente, né? Senão a gente vai ter aí um fator deficitário em relação a outros profissionais, não vamos conseguir mensurar os nossos valores de forma mais adequada e que se torne também mais competitivo nesse mundo empresarial. Ainda falando na questão administrativa, né, a questão comercial ela é fundamental, né, seja um comercial de vendas, um comercial pós-vendas, mas é importante que a gente saiba, que a gente escute o que o cliente pensa da gente, né? Então, essas relações, essa gestão do comercial pensando num pós-venda é fundamental, não tem como a gente ficar de fora disso. Gestão de RH, fundamental também, né? A gente precisa de profissionais cada vez mais aptos a enfrentar aí as mais diversas situações e que tenham saídas rápidas para tudo isso, né? Então, essa questão aí ela é fundamental também, né? Pensar nesses profissionais. Logística, a gente sabe que tem um papel importante de conhecer, né? Para otimizar aí os percursos, as rotas. Então, ter essa ideia passa a ser condição sine qua non para um bom funcionamento aí de uma controladora de pragas. Compras, né? Quanto melhor as compras forem, quanto mais bem feitas, mais a margem de lucro de uma controladora apresenta, e isso traz mais resultados para nós no dia a dia. E aí eu trago para vocês, né, que faz parte também desse quesito de gestão, né, nós não podemos esquecer, e aí é necessário sentar e dialogar, porque ele vai interferir não só nos resultados, né, mas ele vai interferir em toda a vida, toda a cadeia, que é o marketing, né? A gente sabe que sem o marketing é muito difícil uma empresa decolar, uma empresa ficar bem solidificada, bem alicerçada, né? Então, trabalhar o marketing, ele passou a ser condição realmente fundamental para a vida de uma empresa. E aí, quando a gente pensa no marketing, né, o marketing é muito extenso, né? Tem uma série de discussões a serem feitas, nós temos formas de se praticar o marketing, né? Nós temos indicadores para mensurar se está dando resultado ou não. Então, o marketing realmente não é uma coisa que é nova, né? Então, a gente precisa sempre pensar nisso. Vai mais um para mim, por favor? E aí, eu só trago aqui, né, só para a gente entender que o marketing, ele avança, né, ele vem caminhando, não surgiu agora, o marketing está aí desde que o homem se entende por ser humano, aí, por gente, né, quando ele começa a criar as práticas de comércio, seja na base da troca, seja na base da venda, seja o que for, o marketing ele já se instala. No setor de controle de pragas urbanas, nós tivemos momentos específicos do marketing, né, que pareciam que iam ser duradouros, mas as coisas mudam, as coisas evoluem, né? Eu inicio aí nos 20 anos atrás, 18 anos atrás, né, até mais aí, né, a gente tinha uma força muito grande que era a questão das páginas amarelas, né, os anúncios, a única forma que se entendia de vender os produtos era através aí das listas, né? Ou então dos classificados nos jornais e revistas apresentando esses classificados. Então, tudo isso era a forma que uma boa parte das empresas de controle de pragas se aproveitavam aí para divulgar os seus trabalhos, né? E aí as coisas mudam, as coisas avançam, né? E o empresariado, ele tem que mudar também. O empreendedor, ele tem um posicionamento estratégico, ele tem que pensar o tempo todo na empresa dele, tem que ser rápido nas mudanças. E aí vai mais um. E aí nós entramos, né, na era digital, né? A era digital, ela já vem aí acompanhando o desenrolar da atividade também do controle de pragas, né? E aí a gente hoje percebe que o marketing digital ele se tornou presente e muito forte na vida das controladoras de vetores e pragas urbanas. Então, eu acredito que hoje aí a gente tem ainda muito forte, né, a questão
de mídia em televisão, né, em rádio, ainda aparece alguma coisa, mas para o nosso segmento isso não é muito forte, né? Uma empresa ou outra que a gente vê anunciando aí em redes televisivas, né? Mas já a questão do mundo digital, isso é muito forte, né? Então a gente tem aí, pensando no marketing, né, digital, como sendo ações de comunicação, né, que as empresas podem utilizar por meio da internet, da telefonia celular, entre outras formas digitais, né, para divulgar e comercializar seus produtos e serviços, né? Então, o controle de pragas entrou de cabeça nesse universo do marketing digital. Vai mais um? E aí, né, várias formas, né, não caberia aqui no nosso tempo, não cabe a uma discussão aprofundada, mas para aqueles que estão ingressando aí, ou que têm em mente ingressar no controle de vetores e pragas urbanas, é importante ficar claro que ou vai ser mais um assunto além da biologia, além da gestão empresarial, né, que vai acoplar o marketing, né, a gente vai precisar conhecer, a gente vai precisar estudar. Ou então fazer a contratação de profissionais que façam isso para a gente. Esse é um outro ponto, viu, pessoal? Que o empresário ele tem que pensar, né, ele tem que ter as suas ações sempre pensando em descentralizar, não dá para ele segurar tudo aí, querer fazer de tudo na empresa. Então, contratações de pessoas ou de serviços para atender demandas, isso é mais do que importante. Então, no marketing digital, a gente tem uma série de empresas que podem atender a nossa atividade de uma maneira muito bem feita, muito bem realizada. Só para vocês terem uma ideia dessa questão do marketing digital, como é que se relaciona com a nossa atividade, no Google AdWords, né, a gente tem aí, né, a questão da cobrança dos cliques. Um dos cliques mais caros, né, que a empresa paga é quando ela coloca a dedetização, né, que a procura ela é grande e isso valoriza e eleva o valor do clique. Então, um dos cliques mais caros que nós temos hoje aí para fazer consulta, né, que isso a empresa é que vai pagar, é quando aparece o termo dedetização. Então, a gente tem aí realmente uma procura considerável pela nossa atividade. E aí, uma outra informação que eu acho importante aí, que a gente precisa ficar sempre atento, é que 70% dos brasileiros, né, usam redes sociais como fonte de informação, né? Essa informação está no Olhar Digital. Então, a gente tem aí os brasileiros, uma parcela substancial, acessando, consultando, visitando, né, acompanhando. Então, estar no mundo digital faz parte aí de uma empresa de controle de pragas, ela precisa. Eu só vou ressaltar uma coisa importante, tá? Que assim, não é porque é digital que a gente pode colocar qualquer coisa também, tá? Vai mais um, por favor. A própria RDC 52, né, a resolução da diretoria colegiada, ela já traz ali um item que vai falar sobre publicidade. Na seção 7, ela vai falar a respeito da propaganda, tá? Então, existem formas de se divulgar o trabalho de uma controladora de vetores e pragas urbanas. Então, não se pode colocar qualquer coisa, não pode se escrever o que sai na cabeça, vistas a que pode responder, né, isso frente a uma penalidade imposta pela RDC 52, e isso pode ser acionado o Conselho Regional também, né? Esse profissional responder, principalmente se for um profissional técnico, responder por essa propaganda duvidosa, uma propaganda enganosa. Então, colocar itens onde aparece que se não fizer o controle de pragas com a determinada empresa, né, a pessoa vai pegar uma doença seríssima, se não fizer o controle de cupins, a casa vai cair, né? Então, tudo isso não pode ser trabalhado aí em nenhuma forma de publicidade, nenhuma forma de marketing, né? Então, a gente tem que ficar bem atentos a isso. Colocar termos aí como aprovado, recomendado por especialistas, demonstrado em ensaios científicos, publicidade aprovada pela Vigilância Sanitária, pelo Ministério da Saúde, tudo isso requer autorizações específicas da Anvisa
para fazer, né? Senão não dá para a gente colocar sem fazer uma consulta e ter essa autorização explicitada. Ou então propagandas onde sugere a ausência de efeitos adversos à saúde, né? A utilização de expressões como inócuo, seguro, atóxico, tudo isso tem uma série de restrições que a gente não pode pensar em utilizar nas publicidades, nas nossas propagandas, no marketing da empresa. Além disso, pessoal, qualquer forma de divulgação, de marketing da empresa aí, tem que constar o número da licença de funcionamento, seja ela uma licença sanitária ou uma licença ambiental. Vai mais um, por favor? E a gente ainda tem, né, isso há um bom tempo atrás, 20, 30 anos atrás, isso prevalece, né, o marketing da transparência, né, o marketing da confiança, né, o marketing boca a boca. Aquela pessoa que ficou satisfeita com o serviço prestado, com qualidade que foi feito, que foi desenvolvido, ela indica para outras pessoas, né? E normalmente esse público que acaba contratando o serviço de uma controladora de pragas ou qualquer outro serviço, ele é um público mais fiel, a gente consegue fidelizar esse pessoal, eles estão sempre desenvolvendo o trabalho, sempre fazendo atividade com a gente. Então, pensem também no marketing da transparência. As ações que vocês vão fazer, elas têm que ser muito transparentes. A gente não pode enganar, a gente não pode enrolar ninguém, dizer que fazemos e não fazemos, inventar histórias aí que não são reais. Então, tudo isso leva a uma falta de crédito. A gente vai cair em descrédito e isso vai impactar nos negócios da empresa. Então, pensem bastante nisso aí, né? Essa questão da transparência nas divulgações. Como eu falei, a gente vê algumas aberrações aí pela internet que é só por Deus, né? Mas como associação a gente fica atento e sempre vai denunciando também. Vai mais um. Né? E aqui, pessoal, já pensando em finalizar a minha apresentação, né? Eu fiz aqui eu uso bastante esse gráfico aí, que ele tenta simular uma linha de tempo. Se a gente pudesse imaginar o início do controle de vetores e pragas urbanas, de onde nós viemos, aonde nós estamos e para onde nós vamos, né? A gente nasce dentro de um conceito de uso só de produto químico e a gente evolui isso, né, para métodos mais seguros, chegando dentro de um manejo integrado de pragas e indo para o conceito de sustentabilidade, aonde o biólogo se encaixa perfeitamente. Vai mais um. Tá? Bom, pessoal, finalizo aqui a minha apresentação, né? Não sei se eu acabei estourando, acho que eu passei 1 minuto aqui, Marcela, me desculpa, tá? Deixo meus contatos aí para vocês, e-mail, Instagram, Facebook, meu WhatsApp. Se vocês tiverem alguma dúvida pertinente, fico à disposição aí de vocês. Muito obrigada, Sérgio Boccalini, por essa excelente contribuição para nós. E agora eu gostaria de convidar a todos para as apresentações de trabalho. Serão 4 salas. Às 17 horas e às 19 horas teremos a nossa 5ª mesa redonda. Tchau, tchau. Obrigada.